estamos enfatizando o tema da autonomia, e a Durgs aqui representada pelo professor Cláudio Scherer, que logo em seguida fará uma saudação. O professor Scherer é graduado, mestre e doutor em física dessa universidade, é pós-doutor por Universidade de Wisconsin, Califórnia, San Landers e San Diego de Grenoble, Universidade de Stuttgart, e vice-presidente da Durgs, é presidente do conselho da Durgs. Conselho Fiscal. No caso do nosso grande líder. A mesa também, nós agradecemos a presença do nosso reitor, o professor Carlos Alexandre Mello, que é graduado, mestre e doutor em bioquímica por essa universidade, pós-doutorado na London University, professor do departamento de bioquímica, tem participado de comitês assessores de todas as agências, revisor de vários periódicos, já participou da diretoria do Centro Brasileiro de Neurociências, da Brasileira para o Progresso da Ciência, foi, antes de ser reitor, foi diretor do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, pós-reitor de pesquisa e pós-graduação. E teremos como debatedor o nosso professor Carlos Bergman, que é membro do Conselho Deliberativo do ILEA, que é graduado em mestre em Engenharia de Minas e Metalúrgica por essa universidade, doutor pela Rheinische Westfälische Technische Hochschule Aachen, deve estar errado, não desculpe. E é professor associado dessa universidade e é o responsável pelo Laboratório de Materiais Cerâmicos do Departamento de Materiais da Escola de Engenharia. E, finalmente, o nosso palestrante, agradeço imensamente ter vindo nesse período tão conturbado de viagens, né, nos quais o Brasil vai na direção de ganhar a Copa, mas o professor Jesualdo Pereira Farias, que é reitor da Universidade Federal do Ceará, presidente da INDIFES, Associação Nacional de Dirigentes de Instituição Federal de Ensino Superior, da qual o professor Carlos Alexandre é o vice-presidente, é graduado o professor Jesualdo em Engenharia Mecânica e mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade, graduado na Universidade de Fortaleza, mestre em Engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhou no Nagoya, Municipal Industrial Research Institute, é doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu queria imensamente agradecer a sua disponibilidade de vir aqui. Então, nós vamos passar em primeira palavra ao professor Scherer, em nome da Durgs. Agora, professor, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a professora Maria Luísa, que normalmente estaria aqui, presidente da Durgs, ela tinha essa palestra de hoje na sua agenda, mas não pôde vir, então me pediu para representar a Durgs aqui, né? E gostaria de dizer que para a Durgs é um prazer e uma honra ter aqui a presença do professor Jesualdo Farias, reitor da Universidade Federal do Ceará e presidente da INDIFES, e dizer que esta é mais uma das reuniões onde se discute Universidade do Futuro, que é copatrocinada entre a Durgs e o ILEA. E, finalmente, quero convidar, né, passar a palavra para o professor Jesualdo, né, que vai nos dar um pouco da sua experiência, suas reflexões a respeito do que é uma universidade autônoma, né, e sobre regulamentação e outros assuntos de que a INDIFES tem tratado ultimamente, inclusive em discussões com a Federação Pro-IFES. Professor Jesualdo, então, com a palavra. Bem,
Obrigado, professor Cláudio. Quero inicialmente saudar o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o prezado amigo e companheiro de diretoria executiva da Andifes, professor Carlos Alexandre. Saudar e agradecer o convite do professor José Vicente, ele que tão bem conduz o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, com o qual estamos fazendo uma interlocução para também instalarmos no Ceará uma estrutura semelhante. Quero saudar o professor Carlos Pérez, agradecer aí o trabalho da Tamires, que conseguiu aí no meio de tantas demandas de passagens nesse período de Copa, conseguir aí uma possibilidade de estarmos aqui hoje, atendendo a esse convite, para discutir um tema que é extremamente oportuno, polêmico, é necessário e que muitas vezes é desejado, mas muitas vezes também assusta e impressiona pela sua complexidade. Mas antes de entrar nós vamos fazer uma reflexão, eu não vou seguir nenhuma linha previamente traçada, porque nós vamos perceber que o tema autonomia ele está relacionado com tantas nuances, com tantas derivações, que se nós formos por uma delas, nós vamos esquecer de temas centrais que são importantes. Então, vou procurar fazer algumas reflexões e, como nós teremos tempo após a apresentação para aprofundar uma ou outra questão, nós então poderemos aí cobrir alguma deficiência da apresentação inicial. Mas antes disso, antes de entrar no tema central, é importante fazermos uma reflexão do que ocorreu nas nossas universidades federais nos últimos 12 anos. E por que é que nós estamos focando nos últimos 12 anos? Porque foi o período que nós constatamos uma verdadeira revolução nas nossas instituições. E aqui eu estou falando em revolução, sem qualificar, a qualificação dessa revolução fica a critério de cada um. Para mim foi uma revolução, foi uma revolução muito boa, que trouxe bons frutos e trouxe uma transformação muito grande, como nós vamos ver nas nossas universidades. Se nós avaliarmos desse período, nós saímos de 45 universidades federais e fomos a 63. Então foram criadas 18 novas universidades. Isso representa um acréscimo de 40%. 18 novas universidades federais representa 40% de acréscimo em quantidade de universidades. Nós tínhamos, com as 45 universidades, 148 campos universitários e foram criados nesse período 173 novos campos. Isso representa um aumento de 117%. Nós tínhamos 114 municípios atendidos por aquelas 45 universidades, seus campos. Hoje nós temos 275 municípios, o que representa 161 novos municípios atendidos pela expansão, que representa um aumento de 141%. O orçamento, que sempre foi uma questão central nas discussões sobre autonomia das universidades federais do país, ele saltou de 10,3 bilhões para 26 bilhões, que representa um acréscimo de 15,7 bilhões. Isso, em termos percentuais, significa um aumento de 158%. Nós saltamos de 40.500 docentes para 67.600 docentes, que dá um aumento de 67%. Nós somos hoje
27.100 professores a mais. Com um detalhe, nesse período houve uma renovação muito grande, porque a Universidade Brasileira ela é muito jovem, né? E nesse período aí de 12 anos, houve uma quantidade muito grande, que eu não tenho registrado aqui, de aposentadorias e, portanto, com o advento do quadro de professor equivalente, as universidades passaram a repor essas vagas e hoje nós temos mais de 50% dos professores das universidades federais em que ingressaram nesse período, contando os novos docentes, né, e contando essa renovação. Os técnicos administrativos saltaram de 85.300 para 98.300, são 13.000 técnicos a mais, e aqui cabe uma observação, isso representa apenas 15%, em contraponto aos 67% de aumento dos professores, né? É talvez hoje o ponto mais crítico de todo esse processo, que nós precisamos rever. Vamos falar um pouco adiante sobre isso. Quando nós tínhamos as 45 universidades, o sistema oferecia 109.200 vagas para estudantes. Hoje são 231.500 vagas somente no ensino presencial. É bom lembrar que naquele momento, né, 12 anos atrás, nós não tínhamos ainda os cursos de educação à distância. Então nós estamos falando aqui apenas do ensino presencial. Então foi 112% de aumento de vagas, que representa 122.300 vagas a mais. E isso tudo ocasionou, por consequência, naturalmente, uma expansão ainda maior na pós-graduação. A pós-graduação, nesse período, em termos de quantidade de cursos, cresceu mais do que a graduação, quando o projeto original não era esse, mas como consequência, a atração de doutores, em quantidade, né, muito grande, fez com que a pós-graduação avançasse. E, naturalmente, como é um sistema muito rigoroso no seu acompanhamento e avaliação, né, nós tivemos a avaliação trienal agora, mostrando que essa expansão não diminuiu a qualidade da pós-graduação, ao contrário, houve um aumento da qualidade. Então, por que é que eu estou colocando isso antes de entrar na questão central? Porque todo esse processo que surgiu do REUNE, que surgiu da interiorização do ensino, da expansão primeira antes do REUNE, que surgiu com a criação das novas universidades, esse processo decretou o fim da universidade elitista, que eu estou chamando de universidade elitista, aquela universidade que era para poucos, que era uma universidade para as pessoas mais privilegiadas, para aquelas que tinham condições de estudar em escola privada e que normalmente ficavam nos grandes centros. E ela era, além de elitista, né, ela também impedia, era extremamente excludente, impedia até a participação de jovens estudantes que, mesmo tendo condições de competir e até de ser aprovado nos vestibulares tradicionais daquele momento, não tinham condições de fazer, ou porque não tinham condições de viajar da sua cidade para os grandes centros para fazer o processo seletivo, ou muitas vezes porque não tinha dinheiro e não sabia que podia fazer de graça. Então essa constatação é fruto de um trabalho que nós realizamos recentemente sobre o perfil do estudante das universidades. Isso foi um trabalho feito pela Andifes e publicado em final de 2012. E naturalmente o quadro hoje mudou bastante ainda, porque surgiram outras políticas de inclusão nesse período. Houve uma renovação extraordinária, como eu falei, do quadro de recursos humanos, e isso trouxe outra cultura institucional que nós ainda estamos, né,
adequando e que ainda estamos procurando compreender, procurando entender. A renovação foi muito grande. Houve uma democratização do acesso, é por isso que a universidade elitista, ela acabou, porque mais vagas, né, possibilitou a participação de mais estudantes, né? O Enem Sisu para as universidades, a grande maioria das universidades brasileiras já adotaram, também mudou o perfil dos estudantes e recentemente a política de cotas também contribuiu para a democratização do acesso e a mudança do perfil socioeconômico dos estudantes. Então, com isso, nós temos uma universidade hoje com uma enorme diversidade socioeconômica e étnico-racial. Isso é fato, isso é uma realidade. Nós tivemos também um aumento considerável de estudantes com deficiência física, o que exige, naturalmente, das universidades um esforço muito grande para dar a esses estudantes a mesma oportunidade dos outros estudantes. Houve uma intensificação muito forte nesse período das relações das universidades com a sociedade. Curiosamente, mais por pressão da sociedade do que propriamente por busca da universidade. Houve um fortalecimento da integração com os demais níveis e graus de ensino. E isso é extremamente importante, porque a universidade, durante algum tempo, ela não compreendeu o seu papel relevante, né, na melhoria do ensino básico. E hoje a universidade compreende essa importância e, mais do que isso, ao apresentar uma proposta de ação para os próximos 10 anos, que eu vou falar mais adiante, ela inclui aí, como um dos eixos estruturantes desse projeto, a formação de professores para o ensino básico. Então, nós temos a conformação de uma nova universidade, né? Uma universidade que hoje ela não tem fronteiras internas, né? E está rompendo, né, a fronteira da internacionalização, né? Embora nós achamos que o processo poderia estar melhor estruturado do ponto de vista de internacionalização, há ainda uma grande assimetria entre as universidades. Nós estamos aqui numa das melhores universidades do país, mas se nós formos analisar outras universidades, eu vou dar um exemplo aqui, porque o próprio ministro cita muito esse exemplo, a Universidade Federal do Acre, que é uma universidade que tem mais de 30 anos, criou o primeiro doutorado agora, recentemente. Então há uma grande assimetria ainda no sistema, embora, né, o nível de internacionalização das universidades hoje, ele é visível, ele é muito maior do que era há 12 anos, né, e com o programa Ciência Sem Fronteiras, que nós esperamos, né, nessa segunda fase, que as universidades exerçam um protagonismo maior, isso naturalmente vai contribuir fortemente para intensificar ainda mais essa internacionalização. Então vocês vejam, né, um perfil muito simples aqui, muito rápido, que nós traçamos, desta nova universidade, fruto de todo esse processo de expansão e de mudança que nós tivemos nesse período, né? Então, se nós, né, lá atrás, há 12 anos, já tínhamos dificuldades de administrar a nossa universidade por falta de autonomia, né, hoje nós temos muito mais, porque a universidade mudou bastante. A dinâmica da universidade hoje é muito maior do que era há 12 anos. Os recursos orçamentários e extra-orçamentários que a universidade hoje administra são muito maiores do que eram há 12 anos atrás. E as oportunidades que a universidade tem hoje de interagir e de captar recursos extra-orçamentários, até pelo nível de reconhecimento que ela alcançou em todas as esferas da economia,
é muito maior do que era há 12 anos atrás. Então isso exige uma dinâmica muito diferente, exige uma mudança radical na forma de compreender o funcionamento das universidades do que nós tínhamos há 12 anos. Então, por todas essas razões, é que o tema autonomia, ele é hoje muito mais oportuno do que foi há 12 anos, quando nós já discutíamos essa questão. Então, agora entrando na questão da autonomia, né, que como eu falei, é um tema extremamente polêmico, né? A autonomia, na sua origem, é um termo de origem grega, né, e que está relacionado com independência, está relacionado com liberdade ou com autossuficiência, né? E, por definição, a autonomia de um ente pressupõe a elaboração de suas próprias leis e regras, sem interferência de um governo central na tomada de decisão. Isso é eu diria, uma definição clássica, né, de autonomia, né? E isso leva, como eu falei já no início, a uma grande complexidade, ao mesmo tempo também algumas contradições. E aí a primeira reflexão que nós temos que fazer e compreender, para poder não misturar as coisas, é que a autonomia é diferente de soberania, né? Um ente autônomo não significa dizer que não tenha que responder a determinados regramentos, né? Porque nós não estamos tratando de soberania. Então, a autonomia de uma instituição, ela é sempre relativa, sempre vai ser, né? E a sua definição se dá pelo reconhecimento da sua capacidade de reger por suas próprias normas, mas focada no cumprimento das finalidades sociais às quais se destina. Se nós olharmos para esse preceito, fica mais fácil compreender o que o constitucionalista pensou e escreveu, né, na Constituição de 1988, no artigo 207, quando disse que as universidades gozam de autonomia de dados científicos, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, esse conceito, né, esse preceito legal, que já tem mais de 25 anos, ele foi assim de uma inteligência extraordinária, porque ele fala da autonomia, mas ao mesmo tempo ele remete essa autonomia ao papel social da instituição, quando a autonomia está relacionada com a sua missão, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, tudo que nós pensarmos em termos de autonomia, nós temos que pensar, né, na forma mais ágil, na forma mais simples de atingir essa missão. Bem, curiosamente, esse artigo da Constituição, ele jamais foi regulamentado. Deveria ter sido, mas não foi. E até hoje, a grande argumento quando se defende esse artigo como autonomia, todos os órgãos que estão fiscalizando a universidade, que estão questionando atos da universidade, se defendem dizendo que ele está na Constituição, mas não foi regulamentado. E aí que vem a coisa perversa. Cada ente, né, que está avaliando um ato da administração, ou mesmo da área acadêmica, interpreta de acordo com a sua conveniência. Nós não podemos, somos os únicos que não podemos interpretar de acordo com a nossa conveniência, que seria o mais lógico. E muitas vezes o que o próprio Conselho Universitário decide, que os Conselhos Superiores decidem, né, abraçando esta norma constitucional, muitas vezes não é aceito pelos órgãos que fiscalizam a universidade. Somente em 1996 houve uma alteração desse artigo, onde foi facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Nós não tínhamos até então ainda, até 1996, as universidades não podiam contratar professores estrangeiros. E aí, em 96, naturalmente,
por uma necessidade que já deveria ter sido prevista lá atrás, foi facultado às universidades, e a partir daí começamos a fazer concurso para professores e servidores estrangeiros. Então vocês vejam que, embora esse artigo da Constituição não tenha sido regulamentado, mas surgiram uma série de leis que, de uma certa forma, elas agridem o dia a dia das universidades, mas nós somos obrigados a segui-las. E algumas leis que muitas vezes surgiram por alguma crise institucional, normalmente relacionada a desmandos realizados no meio político. Então foi assim que surgiu a Lei 8666, que é de 1993. Vocês imaginem uma lei criada em 1993 para resolver uma crise que, se não me engano, na época foi o escândalo dos anões do orçamento, né? E que 21 anos depois, essa lei ainda vigora, né? E as universidades públicas são obrigadas a seguir essa lei, quando ela foi feita em outro contexto, quando ela foi feita para combater algo que jamais se viu em qualquer universidade federal desse país. Depois, paralelamente à autonomia da universidade no texto constitucional, foram fortalecidos os órgãos de controle estatal, né? Então todo mundo conhece a CGU, a Controladoria Geral da União, que é o controle interno, que, a rigor, ela foi criada para auxiliar os gestores, né, na administração e na execução orçamentária e financeira dos órgãos públicos, mas, infelizmente, ela não segue esse papel. Na verdade, eles atuam mais como fiscalizadores e muitas vezes julgam, né, e intimidam, e muitas vezes até demitem professores, como foi recentemente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um órgão assessor, que, a rigor, deveria estar ao lado dos reitores, dos pró-reitores, ajudando como é que tem que se fazer as coisas dentro dos limites legais, atendendo aos requisitos legais e atendendo a preceitos, muitas vezes, infralegais, que sequer a instituição tomou conhecimento, porque todo dia, no Diário Oficial, sai um novo regramento, todo dia sai uma nova instrução normativa, desmanchando o que ontem era lei, hoje não é mais, e isso termina sendo, causando uma insegurança jurídica extrema para os órgãos públicos, e para a universidade isso é perverso, porque a dinâmica, a universidade não pode esperar, e aqui é um verdadeiro absurdo, nós não podemos esperar 3, 4 meses para comprar um computador, convenhamos, né? Isso eu não sei na cabeça de quem, de que legislador, de que órgão de controle é possível aceitar, admitir que uma universidade possa esperar 3, 4 meses para se comprar um equipamento para um laboratório, para contratar uma manutenção de um equipamento que está parado, quando tem vários estudantes, técnicos, especialistas parados esperando que esse equipamento volte a funcionar para dar andamento às suas pesquisas. Ganhou força também, nesse mesmo período da Constituição, o Ministério Público Federal. Todos esses órgãos, eu queria destacar, têm um papel extraordinário, né, na retomada da democracia do país. Eu não consigo compreender o país hoje sem o TCU, sem o CGU, sem o Ministério Público, sem a AGU, né? Mas, muitas vezes, o que ocorre é que esses órgãos extrapolam os seus limites de ação e, muitas vezes, querem interpretar a lei, ou eles próprios querem dizer às instituições públicas e às universidades o que deve ou o que não deve fazer, muitas vezes, inclusive, à margem da lei. Quando não tem lei, cada um faz as suas interpretações. Bem, a Advocacia Geral da União é um capítulo à parte, porque também foi extremamente fortalecida
e deveria ter sido mesmo, mas aqui começa a haver também uma grande contradição, né? As universidades, também por ocasião de algumas crises, né, eu diria em 4 ou 5 instituições, as universidades perderam as suas assessorias jurídicas e passaram a ser assessoradas por um ente externo, que é a AGU, a Advocacia Geral da União. E vocês devem imaginar, quem ainda não foi gestor, eu sei que aqui tem gestores também, o que é você ser um gestor, né, e tendo como consultor jurídico para suas decisões um ente externo, e que muitas vezes não fala a mesma linguagem e que algumas vezes sequer compreende o espaço de uma universidade, sequer compreende o papel social de uma universidade. E ele vai analisar ali de forma isolada um determinado processo e vai dizer se pode ou se não pode. E cabe ao reitor, né, assinar se aquilo que ele está dizendo vai ser acatado ou não. E aqui com uma curiosidade que pouca gente sabe, que mesmo o reitor acatando o parecer que vem da sua assessoria jurídica, ele não está isento de responder lá adiante se aquilo ali não era legal ou se aquilo não deveria ter sido feito. Porque a responsabilidade sobre a decisão é do reitor. Então vocês imaginem, se acatando o parecer você já corre risco, imagine quando você não acata e toma a decisão contra a orientação da AGU. Então isso tudo configura um controle estatal extremamente excessivo, opressor, e que dificulta fortemente, né, o funcionamento das nossas universidades. Nós tivemos recentemente um fórum em Bruxelas, onde nós discutíamos reitores das universidades brasileiras e reitores das universidades dos estados, dos países da União Europeia, sobre a forma ou o papel das universidades no desenvolvimento industrial que levasse a uma maior carteira de negócios entre o Brasil e os países da União Europeia. E lá nós constatamos o seguinte: vamos olhar para o país daqui a 20 anos. E a nossa constatação é que as universidades federais do Brasil chegaram no seu limite. Nós não vamos avançar mais se a legislação não sofrer mudanças drásticas. E aí, se daqui a 20 anos o Brasil não tiver competitividade, né, para poder entrar no mercado internacional, a culpa não vai ser de nenhuma universidade brasileira. E aí cada um faça o seu juízo. Onde vai estar essa culpa? Certamente vai estar naqueles, né, que são responsáveis, né, pela elaboração ou pela interpretação de uma legislação que permita que a universidade avance nesse cenário que é absolutamente diferente do que era há 15, 20 anos, quando essas leis foram criadas. Se nós olharmos a própria LDB, que é de 1996, tem mais de 18 anos. Será que hoje, né, com toda essa dinâmica das universidades brasileiras, com a quantidade de doutores que nós temos, com a quantidade de laboratórios que nós temos, com a quantidade de institutos desenvolvendo pesquisas nas diferentes áreas, será que com a dinâmica, né, das profissões, do que o mercado exige, do que a universidade quer formar, será que se aplica ainda, né, o que foi feito há mais de 18 anos? Isso é a reflexão que nós temos que fazer. Então, nós esbarramos numa legislação que é anacrônica, uma legislação que não se modernizou,
que impede que uma universidade que se modernizou, que cresceu, que avançou, que rompeu paradigmas, avance. Então eu vou dar agora alguns exemplos do cotidiano, que não vai ser novidade para ninguém, e nós vamos perceber como é difícil a universidade avançar quando ela está submetida a essas amarras. A primeira questão que eu coloco aqui, e que nós passaríamos aqui uma tarde inteira discutindo, é a escolha dos dirigentes. E aqui eu não compreendo qual é a dificuldade de se remeter a cada instituição, no âmbito da sua autonomia, a escolha dos seus gestores. Então nós temos hoje uma consulta, na verdade, onde especificando aqui o caso apenas do reitor, do dirigente máximo, uma lista tríplice, que cada universidade, a rigor pela lei, teria que atender a um mínimo de 70% do peso do voto para os docentes. É esta LDB que eu falei, que tem mais de 18 anos, e que depois vem se reproduzindo em várias leis seguintes, mas esbarra no conceito original lá atrás, e que, na verdade, não representa todos, a comunidade se agita e aquela confusão, e nós não estamos fazendo nada, nós estamos elaborando uma lista tríplice, que vai para o Conselho Universitário, que pode mudar isso, que vai para o Presidente da República, que pode mudar, que pode escolher o terceiro, o segundo, enfim, pode escolher até nenhum dos três, pode mandar fazer outra coisa. Então isso não condiz com a universidade, que precisa avançar na sua missão social. Houve um certo avanço na contratação de professores, mas até pouco tempo, até um mês atrás, nós estávamos com enorme dificuldade para contratar professores substitutos para suprir afastamentos previstos em lei. Veja que contradição enorme. Que autonomia é essa de uma universidade que não pode contratar professores substitutos para suprir vazios que surgem em função de afastamentos de professores previstos em lei? É o professor que vai para o mestrado, que vai para o doutorado, que vai para o pós-doutorado, um professor que vai para tratamento de saúde, uma professora que vai para licença maternidade, e etc, etc, etc. E recentemente, depois de muita pressão e muito diálogo com o MEC, que aqui eu queria fazer um registro, tem sido extremamente parceiro das demandas da ANDIFES, embora o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que tem sempre colocado o pé no freio, tem dificultado mais as ações. Só agora, depois de um encontro dos reitores com a presidente Dilma, que nós conseguimos resolver esse problema, ampliando o banco de professor equivalente em 20% para poder criar espaço para contratar professores substitutos. A mesma coisa vale para a contratação de servidores técnicos administrativos. E aqui eu não compreendo, eu sei que deve ter colegas do sindicato dos servidores técnicos administrativos aqui presentes, mas me desculpem a minha posição muito franca, eu não compreendo porque é que a mesma universidade que pode contratar um professor substituto, não pode contratar um engenheiro substituto, não pode contratar um contador substituto, quando esses cargos não estão disponíveis para a universidade fazer concurso pré-efetivo. Então nós temos que defender as duas coisas. Nós temos que defender a autonomia para contratar servidores efetivos, mas até não conquistarmos essa autonomia, nós precisamos urgentemente ter autorização para contratar servidores, porque as universidades vão parar. Nossos setores de engenharia estão com quadros reduzidos, o setor de TI com quadros reduzidos, com salários extremamente defasados, e a universidade de hoje precisa desses profissionais. Sem eles, seus servidores técnico-administrativos de todos os níveis, nós não vamos avançar. Então,
Então essa mesma universidade está impedida de contratar segurança, de contratar servidores para atender às demandas básicas para uma instituição que cresce a cada dia e que precisa do trabalho desses servidores. Bem, outra questão que afronta diretamente a autonomia da universidade é a limitação para a liberação de professores. Quer dizer, nós há um ano estávamos trabalhando junto ao MEC, o MEC compreendeu a importância disso, incluímos na lei da carreira docente, mas quando veio o decreto, agora recentemente, o decreto limita a 10% dos professores, o máximo de professores que podem ser liberados pelas universidades para atuar em atividades que são importantes nos 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. Quem vai perder com isso é o próprio Estado brasileiro, que não vai poder contar com os seus melhores quadros. Isso nós precisamos avançar também. Outro aspecto importante do cotidiano, mas extremamente significativo para o momento que nós vivemos nas universidades, é que por conta de malfeitos de alguns políticos nomeados para alguns ministérios, o serviço público ficou impedido de nomear para cargo de direção pessoas que não pertençam ao quadro de servidores públicos federais. Veja que nós estamos falando de uma universidade que pode precisar do trabalho de especialistas que não se encontra fácil no serviço público. E você não vai poder nem contratar, e vai poder dar um cargo de direção para desenvolver uma determinada atividade específica, porque agora está proibido por lei. Não é da vontade da universidade, mas é um dispositivo legal que fere, na minha avaliação, a autonomia. Já falei das assessorias jurídicas, e aqui eu vou contar o meu caso, o caso da Universidade Federal do Ceará. Nós tentamos, num desespero enorme, uma universidade que tem 40 mil estudantes, mais de 2 mil professores, 3.600 servidores técnicos administrativos, mais de 100 cursos de graduação, mais de 100 cursos de pós-graduação. Chegou um momento que nós ficamos com 2 procuradores, e aí eu abri um edital para contratar assessoria jurídica para a universidade, e até hoje respondo processo por isso. Não precisa dizer que foi abortado já de partida, de saída, não é permitido. Bem, a relação com os setores públicos e privados, e aqui é um aspecto que eu acho que não tem como a universidade brasileira e nenhuma universidade em qualquer lugar do mundo avançar se ela não tiver a liberdade de, no âmbito do seu regramento interno, dialogar com setores da economia, sejam públicos, sejam privados. Existem recursos disponíveis no mercado, existem demandas altamente qualificadas, que só uma universidade bem preparada pode atender, e nós somos impedidos, porque essas relações não estão bem definidas ainda dentro de um normativo que deixe os gestores numa situação confortável. Então é muito comum agora, como presidente da DIFES, dialogando com todos os reitores, mas ouvi muitas reclamações de reitores: olha, eu estou perdendo 10 bilhões de dólares da Apple porque o meu setor jurídico disse que eu não posso fazer esse contrato, esse convênio, porque tem uma lei de restrição de propriedade, não sei da onde, porque isso é outro problema sério, né? A universidade goza de autonomia, existem muitas leis e muitas delas são contraditórias. Eu vou dar já um exemplo de uma política de governo que é lançada e que se choca com uma lei que foi criada pelo Congresso Nacional, que é a Lei de Inovação, para estimular
os professores, os servidores, os estudantes a interagir com o meio empresarial, seja ele público ou privado, e agora, no ano passado, sai a famosa lei do conflito de interesse, que proíbe, né, em determinadas situações, que os professores atuem aqui, principalmente na iniciativa privada. Vejam que coisa contraditória. Ao mesmo tempo que o país reclama das universidades mais inovação, mais produção de tecnologia. Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer, né? E nós alcançamos já o momento e a maturidade para poder sentarmos, né, e trazer tudo isso para dentro da universidade. Quem tem que dizer o que a universidade pode fazer, com quem fazer, como cobrar, se cobrar, não é o regulamento interno, considerando a sua autonomia. Outra questão extremamente discutível, né, é a questão dos adicionais pagos a servidores por horas extras trabalhadas. Sabemos da dificuldade hoje de contratação de servidores, principalmente servidores técnicos administrativos. Mas há um limite estabelecido por lei, né, da quantidade de horas extras que um servidor pode trabalhar por ano. E normalmente isso é insignificante diante da necessidade que a universidade tem, principalmente nas áreas de segurança, né, em alguns laboratórios, na área de saúde, quem tem hospitais sabe disso, mas a universidade não pode ter suas normas próprias com relação a isso, mesmo tendo o orçamento. Bem, mas se isso ainda não é suficiente para deixar alguém preocupado, eu vou avançar um pouco naquilo que muitos acham que a universidade tem, que é a autonomia de dados científicos. Porque eu acho que isso, muita gente diz, não, pelo menos a autonomia de dados científicos nós não temos. Não temos, e eu vou dizer por quê. Primeiro, porque para você abrir novos cursos, hoje, principalmente quando esses cursos estão fora de sede, nós precisamos pedir autorização a uma tal de SERES, que é a Secretaria de Regulação do Sistema, do Ensino Superior. Se eu precisar, eu tenho um campus, né, em um determinado local, e por alguma razão vou construir esse campus em outro espaço, mudar de endereço. Isso tem sido muito comum para os novos campos. Inicialmente ele se estabelece numa instalação provisória, depois vai para o campus definitivo. Eu tenho que pedir autorização a SERES para mudar o endereço. Eu não tenho autonomia para mudar o endereço do novo campus que eu estou inaugurando. Isso parece ferir qualquer norma de lógica em qualquer lugar do mundo, mas isso é a nossa realidade. E recentemente nós temos nos deparado com uma questão que é preciso uma reação dura do sistema, que tem sido comum o Ministério Público questionar as universidades sobre critérios que levaram esta universidade a criar um determinado curso. Vejam só onde nós chegamos. Então eu vou abrir um curso, né, de engenharia ambiental num determinado campus da universidade, e o Ministério Público vem perguntar ao reitor quais foram os critérios que você usou para abrir esse curso. Bem, se isso esbarra apenas na curiosidade, nós não temos nada contra, até porque faz parte de um dos princípios básicos, basilares das universidades, a transparência. Mas não é esse o objetivo na maioria das vezes. Bem, a questão do orçamento, que é
é outro nó que dificulta bastante o funcionamento das nossas universidades. Nós temos um orçamento extremamente rígido. Nós recebemos um orçamento, muitas vezes ele choca pelo montante, por exemplo, uma universidade que tem um orçamento de mais de R$1 bilhão, muitas vezes, dependendo do estado, no meu estado, é o terceiro maior orçamento público do estado, só perde para o orçamento do próprio estado e da prefeitura da capital. Mas 85% desse orçamento vai para pessoal, mais ou menos 60% para pessoal ativo, 40%, às vezes até um pouco mais, para aposentados e pensionistas. E o restante é para custeios de capital e ainda um ou outro programa especial que aquela universidade desenvolve. Mas aquilo que vem para custeio definido na matriz e aquilo que vem para capital definido na matriz e ainda mais o que vem para passagem, diários, o que vem para isso, para aquilo, etc. Todas aquelas linhas do orçamento, você não pode mexer. E há uma possibilidade, uma vez por ano, de você alterar de custeio para capital, que muitas vezes não resolve o interesse da instituição. E nós não entendemos qual é a dificuldade da universidade ter um orçamento global, onde cada instituição, de acordo com a sua conveniência, de acordo com o projeto que ela está conduzindo, aplica seus percentuais em custeio, em capital, em bolsa e etc, 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 de acordo com a política institucional. Outra questão difícil de compreender e de aceitar é porque a universidade tem que executar o seu orçamento no ano fiscal. Isso é muito ruim. Por quê? Porque você fica obrigado, mesmo que você tenha um planejamento para gastar mais adiante, em janeiro, fevereiro, março do ano seguinte, você fica obrigado a empenhar aqueles recursos dentro do exercício fiscal. E hoje houve um avanço, já nesse período, dentro de um pacote que saiu no final de 2010, que realmente nós temos que considerar que foi um avanço na questão da autonomia financeira. Mas vejam só, ele traz um avanço quando diz que os recursos não empenhados naquele exercício serão objeto de reabertura de crédito no ano seguinte. Aí vem um mas condicionado à existência de superávit. Então isso não resolve. O que resolve é você dizer o orçamento pode passar para o ano seguinte, sem prejuízo do orçamento do ano seguinte, e a universidade pode inclusive aplicar esses recursos para, de forma conveniente, depois aplicá-los nas suas ações. A outra questão é a arrecadação própria. Muitas universidades têm arrecadação própria, que vem de aluguéis, que vem de projetos de relação com empresas, enfim, de cursos de especialização e outras atividades que são consultorias, que são pagas e tudo, mas a universidade previamente tem que pedir autorização ao governo para uma dotação orçamentária que comporte esses recursos próprios. Agora vejam que o administrador precisa ter uma certa dose de evidência para poder calcular quanto é que a universidade vai arrecadar no ano seguinte. E muitas vezes você perde a arrecadação porque não tem orçamento. Não é uma coisa contraditória? Quer dizer, por que é que o orçamento da universidade tem que ficar amarrado quando o financeiro não vem de lá, o financeiro vem daqui, a essas regras tão rígidas? E depois vem outra questão que é extremamente sensível, que só os administradores da universidade e o pessoal de planejamento entendem, que é a tal maratona de final de ano. Exatamente para não, professor, para não permitir,
para não perder recursos, porque você não pode passar por o seguinte. Então a universidade transforma-se num caos da parte administrativa para garantir empenhos que nós, até hoje, nós estamos terminando o mês de junho, nós não sabemos ainda a data limite para empenho, que todo ano muda, que normalmente está ali no final de novembro e início de dezembro. E isso, para quem está no dia a dia da administração, sabe qual é a dificuldade. E com uma ressalva. Mesmo que a universidade faça todo o seu papel, desempenhe toda os seus processos de planejamento para fazer as licitações e preparar os empenhos, nós ainda não basta o orçamento, não basta as previsões, todas elas realizadas, se não houver limite de empenho. E esse limite de empenho, ele não nos é garantido, não nos é garantido quando é aprovado o orçamento. Muitas vezes nós estamos com tudo para gastar, mas não tem limite de empenho no governo, nós não podemos fazer nada, ficamos de mãos atadas. E isso eu estou falando isso porque muitas vezes a comunidade não entende, e eu acho que não precisa, nós não temos que estressar a comunidade com isso, mas muitas vezes tudo isso sobra para o reitor. A cobrança, porque aqui tudo foi feito, e o meu equipamento não foi comprado, a minha obra não foi feita e tudo. É essa coisa maluca que a gente precisa corrigir. E aí, eu saindo um pouquinho dessa parte financeira, quando eu falei lá atrás da questão da autonomia didático-científica, eu me lembrei agora, eu esqueci de citar uma coisa que vem crescendo, que é a interferência dos órgãos, dos conselhos e órgãos que disciplinam o exercício profissional, que agora também acharam de interferir nas universidades, de exigir determinados conteúdos, de cobrar porque é que a universidade está fazendo aquele curso com aquele conteúdo e não com esse, e muitas vezes com um nível de agressividade que beira o desrespeito. Então é uma questão também de total desconhecimento da importância da autonomia da universidade. Eu não vou me aprofundar nesse tema, mas também é outro tema que eu chamo sempre uma novela sem fim, toda novela tem fim, essa não tem, que é a relação das universidades com suas fundações de apoio. A impressão que eu tenho é que quanto mais a gente mexe nisso, quanto mais a gente muda a legislação, mais coisas tem para fazer. Recentemente houve um avanço, na minha avaliação, quando agora foi compreendido que para as universidades avançarem principalmente na execução dos recursos de projetos de pesquisa e de inovação, não dava para continuar com a 8666. E aí, então, as universidades, as fundações, agora através de uma lei recente, que inclusive foi uma carona na lei da carreira docente, elas são dotadas agora de um regime próprio de contratação, que saiu no decreto agora, após a reunião dos reitores com a presidente Dilma. Nós estamos ainda avaliando os impactos desse novo processo, mas achamos que avançou bastante. Mas precisamos avançar mais ainda. Outra polêmica que está no Congresso Nacional, e aqui, certamente nessa sala, tem gente a favor, tem gente contra, é a questão dos cursos de especialização autossustentáveis. Há um projeto de lei do Congresso Nacional que exige, melhor dizendo, a gratuidade para todos esses cursos. Então isso, na minha avaliação, é também uma intervenção indevida na autonomia da universidade. Eu acho que a universidade que achar que não deve fazer curso de especialização pago, não faça. Aquelas que acham que deve fazer, que faça. Mas agora vem uma lei, a DIFES conseguiu parar a tramitação dessa lei, vamos cobrar audiências públicas para poder compreender qual é o sentimento da maioria das universidades sobre essa questão. As parcerias público-privadas também é uma coisa mal resolvida,
e aqui eu acho engraçado porque alguns veículos de comunicação sempre criticam muito as universidades brasileiras, principalmente as federais, quando saem os rankings internacionais, que cada um tem o seu perfil, e nós não estamos disputando, nós não estamos ali entre as 100, 200 melhores universidades. E aí você vai fazer uma análise que eles não fazem. O que é que